Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais um podcast, a sua revista digital do Instituto ProPM. Uma alegria muito grande tê-lo conosco, né? Curta, compartilhe e assine o sininho aí do nosso programa, né, Bianca? Claro, deixem seus comentários, sugestões, Críticas, elogios. dúvidas que a gente traz pra cá, né? É isso aí. Então temos muita novidade e hoje um visitante ilustre. Estamos aqui com o senhor Tsutomu Matsumora, presidente da Nipomed. Sim. Que legal. Um grande parceiro do Instituto ProPM. Que Prazer. bacana. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. É uma honra muito grande, nosso podcast aqui, nossa revista digital. E vamos falar um pouquinho dessa parceria entre a Nipomed e o Instituto ProPM. Nipomed que já tem 46 anos. Olha só que bacana. Uma vida. Graças a Deus. Uma vida. Você não tinha nascido ainda, né? Não tinha nascido. Eu já. Eu já tinha nascido. Mas que desafio, hein? Hã? Poxa vida, né? E nós batemos um papinho, né? Fiquei sabendo. Você é japonês mesmo. Sim. Hã? Conta um pouquinho como é que foi essa aventura aí pra gente. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Bianca, o Coronel Sofner. o nome do Coronel Sofner. Nosso Américo presidente nosso também. Américo presidente, né? O grande presidente. O Maurício, que esteve aqui Sim. hoje, inclusive, o Coronel Maurício. Tudo gente de primeira linha, maravilhosa. E graças aos coronéis, os senhores aí, que eu estou aqui, essa oportunidade, né, de ser parceiro da ProPM. Então, antes de mais nada, agradecer, né? E essa oportunidade de estar aqui até apresentando essa nossa parceria, né? Sim. Por que essa parceria, né? Não, sem Quais dúvida. são os benefícios dessa parceria, né? A Vamos- quem que eles beneficiam? Vamos Isso. falar disso daí daqui a Sim. pouquinho. Né? Tá bom. Eu acho que é fundamental a gente explicar isso daí para os policiais, né? Você Sim. internauta, você policial, militar, principalmente, né? Sim, nossos E associados E cidadão, né? De uma maneira Sim. geral, né? São Saber muito- o que é a Unipomed. são muitos benefícios, né? A Sim. gente vai contar. Mas me Pessoal, conta a sua história de vida um pouquinho. Bom, é simples, eu sou japonês, né? De Okinawa. Okinawa. Okinawa é um estado do Japão, onde lá o índice de vida é maior do mundo, um dos maiores, para não ser o maior índice, Que né? bacana. Longevidade. Longevidade. É, longevidade. Então, é interessante, eu trabalho com essa área, né? De longevidade, De saúde, entendeu? Então, isso é muita coincidência, né? Mas para Deus não tem coincidência, então a Sim. gente só agradece. E nasci lá, vim pequeno para o Brasil como imigrante e fui morar num bairro bem humilde aqui, no Jardim Ângela, Olha em aí. Santo Amaro, não é? E onde lá... Na década de... Desculpa, pra gente... 60, né? 60, né? Inclusive, eu estou com 65 anos. Aham. Né? Casado, pai de 2 filhos. Tal, Que bacana, né? hein? Legal. Você veio novinho pra cá. Vim pequeno para cá e moramos num lugar muito humilde e muito pobre também. Quando é imigrante, vem com a mão na frente e uma mão atrás, né? Vocês têm alguma história, algum contexto? Por que escolheram o Brasil? Brasil, por causa que lá no Japão vendeu-se muito a ideia, na época da imigração, que no Brasil tudo planta, tudo colhe, é tudo fácil, maravilhoso, povo solícito, né? Tudo mais fácil, tudo. E na realidade, quando viemos nessa época, não era bem assim, né? Vocês não foram a primeira onda, né? Não foi a primeira onda. A primeira onda, eu creio que sofreu um pouquinho mais, né? Mas nós somos praticamente quase as últimas ondas, né? Sim, Só de que imigração. vem sem nada, não sabe falar o português. Nossa, imagina. Imagina, né? Então, sofremos muito, sim. Foi difícil. É. Minha família, né? Porque eu era pequeno ainda, Sim. mas eu participei do sofrimento. A gente morava numa casa muito humilde, chovia dentro de casa, sabe? Chovia, tinha que botar panela ali, panela aqui, chão de terra. Aquela coisa bem humilde, quando você vem é assim, né? Então hoje as pessoas compravam maçã, cortavam em 5 pedaços para a família, cada um pegava um pedacinho. Roupa só comprava no Natal. Uma camisa, uma calça só no Natal. Durante o ano inteiro tinha que ser aquela roupa. Até eu lembro como minha mãe secava atrás da geladeira, pousava, lavava e secava na geladeira, atrás da geladeira. Não pode fazer isso, por favor. Mas fazia Não, nessa mas época, a gente né? fazia isso daí mesmo. Eu também vim do interior, né? Vim de Marília, sou marilhense, Olha, tem uma bastante- colônia tem japonesa bastante muito colônia, grande também, né? E fui morar em Carapicuíba também, Sim. né? É uma cidade também humilde, né? Tem a sua história, né? De vida lá e tal. Obviamente, mas eu creio que a dificuldade... Passamos dificuldade? Sim, passamos, né? Superamos. Mas
vir de um outro país, de uma outra cultura, língua totalmente diferente, do outro lado do mundo. Nossa, chegar aqui no Jardim Ângela, né? Zona Sul de São Paulo. Zona Na São época, Paulo. era tudo pé vermelho, não é? Porque Carapicuíba não tinha asfalto nessa época. E índice de criminalidade, o maior do país era lá. Era lá. Verdade. Então imagina o ambiente que foi minha infância, né? Aham. E eu tô aqui hoje, né? Então Olha eu que falo, história de superação. É só Deus mesmo na parada. Aham, né? aham. Às vezes eu não sei se eu tô falando muito rápido, Bianca, Não. porque Não, tá às vezes eu super fico, compreensível. Então Não. aí, Imagina, se- fica pra- tranquilo pra no seu ser mais ritmo. calmo Assim, aí. porque assim, a turma que nos assiste, né? Não são só policiais militares, né? São policiais militares, mas são cidadãos Sim. também, pessoas empreendedoras. Você é um empreendedor, né? Você viveu na pele as dificuldades da migração como uma criança chegando no Brasil, um país desconhecido, seus pais não falavam português, aprenderam na marra. Sim. Claro que eu creio que a colônia deve ter ajudado um pouquinho, gostaria que você falasse a respeito disso, né? E superou desafios, até para quem quer empreender agora, né? Sim. Saber como é que... Porque existe Não. aquele ditado, eu sei das pingas que você toma, mas não sei dos tombos que você leva, né? Então, Sim, e eu acho que a gente também tem uma matemática muito importante para os empreendedores, que foi a questão da pandemia também, né? Um desafio. pois é, mas... Como enfrentaram isso, né? Passaram É, por pra- isso. e vai pra ver. voltar também. E aí você chegou pequenininho aqui, foi morar no Jardim Ângela, e como é que vocês sobreviveram, Vendendo viveram? verdura na rua, vendendo, fazia um sorvetinho, vendia pastelzinho na feira. Minha mãe fazia Pastel bom, né? Fazia pastelzinho assim, ou churrasquinho, né? Fazia aquele... fazia lá um churrasquinho, eu levava na banquinha, tinha uns 6, 7 anos mais ou menos. Eu comecei, pra falar, minha história começou aí mesmo, né? E a Conheci turma como veio gente, empreendedora. né? Já tinha que se virar, né? Tinha que se virar, porque senão não tem para comer, né? E aí meus pais, minha mãe, não fala japonês, não fala português, tal, aquela dificuldade. Apesar que os irmãos da minha mãe já estavam no Brasil e deram aquele apoio, tudo, né? Não foi assim, Forte. se gira nos 30. Mas família, cada um cuida da sua família, cada um tinha que sobreviver. Então, foi difícil. Então, isso fez o quê? Com que eu ficasse com muita vontade de não ficar naquela situação, né? Desde criança, eu não queria mais, não queria falar, eu quero ser um ator de televisão. Naquela época era Tarcísio Meira, Francisco Exatamente. Cuoco, É. Roberto Carlos. Eu queria ser cantor, mas eu não canta nada. Eu quero ser jogador de futebol, Pelé, Rivelino. Inclusive, participei, eu fui nos jogos deles. E aí, eu queria ser um jogador. Sabe aquele sonho de criança? Sim. Eu quero ser jogador, né? Eu quero ser um super não sei o quê e tal. Eu quero ter casa bonita, com piscina, carro bonito. Naquela época era Fuscão, era top, Uau, era gente. Landau, Dodge Dart, né? Galaxy, né? Galaxy, era aquilo lá. E era meu sonho. Falar, eu quero uma casa bonita, aquelas casas de novela. Eu tinha sonho, eu falava, mas só que a gente não consegue estudar, é só trabalho. Eu falava, não tem saída, não tem saída. Não tem saída. Eu falei, mas eu queria. Aí, com esse querer, essa vontade, aí eu vou dar as dicas, né? Se tiver Sim, tempo de claro. explicar quais são as dicas que eu posso dar para Claro. passar por isso. E resumindo, né? Saí de lá e hoje nós estamos na Conipomed já há 46 anos. Então, passou, é uma história, né? Tem uma história. Eu passo o dia aqui, eu falei, por isso que eu até falei. Nós vamos separar um pouquinho de tempo para contar isso aí. Eu até comentei, falei assim, se for para contar aqui, tem uma semana de conversa aqui, né? Você vai explorar isso aí. Tem uma semana de conversa aqui, eu falei, até a gente pode voltar em outros dias, aí Sim. vai com o tópico certo, para falar, como é que faz isso, como é que faz, a gente dá as dicas, né? Mas Para poder contar a experiência própria. o né? que eu imagino De superação mesmo. é o seguinte, né? O pensamento, né, ele tem um poder muito grande, Sim. né? De mudar histórias de vida, de mudar o nosso destino, né? Eu creio que quando a gente pensa coisas boas, a gente atrai coisas boas. Sim. Se a gente pensa coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins, Sim. né? Então foi mais ou menos por aí. Claro que a gente tem aquele ideal, né? Aquela possibilidade, né? E você venceu. Nós vamos chegar aqui e você é um vencedor. A gente sabe disso, né? Tô na luta, tô na luta. Tá na luta. Aliás, todo Tô na empresário luta. brasileiro Não tem Tá fim, na não tem luta. ponto é um final. herói, né? Não tem ponto final, você tá na luta, né? Isso é Vamos muito aí, bom. né? Mas aí você começou a estudar, obviamente, né? Qual que é a sua lição de vida que você traz aí da sua infância para que você chegou, para quem estiver nos assistindo e tiver numa situação similar à que você vivenciou, Tá. né? Para
ter, assim, uma possibilidade de se espelhar numa história de sucesso, né? Um foco, né? De chegar. O que você falaria aqui para o nosso internauta? Eu tenho várias fases na minha vida, né? Fases. Uma fase de superação, uma fase de derrota, uma fase de superação, outra derrota. Acho que todos e aí nós, vai né? resiliente e tal. Eu admiro muito pessoas de sucesso, sabe? Eu vejo uns podcasts aí, eu não vou citar nomes porque eu posso cometer injustiça aí, mas são várias pessoas que eu fico admirado, assim. Admirado, que vieram do nada, cresceram e venceram, então aí trilionários, né? E falei, como é que pode isso? Não é questão só de ser trilionário, tá? É questão que ele tá bem, tá ajudando pessoas. Isso que é importante. Então eu falo assim, caramba, meu. E eu tive essa oportunidade de chegar nesse nível top, né? Das galáxias aí. E não fui e tal. E aí tem aí a história, né? Da minha vida, cada um é cada um, sabe? Cada um é cada um. Mas eu admiro, porque não é fácil. Não é fácil. A gente fala, pô, vai lá, faz isso, acorda cedo, trabalha, economiza dinheiro, você vence, sabe? Aquela coisa tradicional. Não é assim. Não é assim. Não tem receita, né? Não tem. Você mexe, você tem que trabalhar sua mente, trabalhar sua alma, seu espírito, seu relacionamento, sua saúde física, seu lado espiritual, tem a saúde familiar. É um conjunto. Por isso que eu cresci, tive várias experiências em nível pessoal e profissional, e eu fiz um treinamento sobre isso. Eu criei um treinamento, né, que eu chamo de curso básico para o sucesso. Fala um pouquinho. Eu parei de fazer isso, tá? Parei, né? Mas isso... um pouquinho, mas faz parte. Eu vou comentar aqui e aí eu dou umas pinceladas sobre isso. Né? É lógico que eu acredito assim que dentro da meu percurso de vida conquistei várias situações de sucesso, como caí também, mas também dentro dessa minha jornada, o que eu fico muito feliz é de ter conquistado, assim, feito muitos discípulos, assim, de sucesso mesmo. Pessoas que hoje estão aí até ministrando treinamentos profissionais, e são pessoas, empresários bem-sucedidos, até milionários alguns, né? E começaram comigo, gente que ninguém dava nada por eles, sabe? Eles fizeram também, tem méritos deles, né? Aí eu vou passar umas pinceladas com o nosso tempo. O que eles fizeram para acontecer isso, né? Sim. E o que deve fazer também. A gente pode dar umas dicas. Porque... Dicas, tá? Não vou não, fica tranquilo. Sem essa pretensão. Não, sim. É que a grande questão é, às vezes as pessoas, elas se deparam numa situação em que não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. E isso gera um problema sério, né? De baixa de autoestima, né? Você passou por isso, provavelmente. Sim, eu não sei se eu passei por isso ou o meu DNA. Meu pai era muito negativo, muito... Assim, ele veio e não sabia falar, e ele veio por causa da minha mãe que trouxe ele. Então ele jogou toda a culpa do fracasso aqui para minha mãe. Então ele maltratava a minha mãe. Até feio falar isso em público e tal, mas aconteceu. Eu vi numa situação de familiar, e minha mãe foi uma guerreira, está viva até hoje, é guerreira, né? Superou, então... Qual que é o nome dela? Dona Tatsuko, Amélia, Dona Amélia. Né? Dona Amélia Tatsuko. Então, inclusive ela sofreu uma queda, um acidente, aí eu fico com ela. Aí eu fico 15 dias com ela e o meu irmão, que é meu sócio, fica 15. Inclusive, quero até enaltecer. Um abraço para Dona Amélia. Dona Amélia, guerreira, essa é uma bênção. E o meu irmão, que é o Nelson, que é o meu sócio da Nipomed, que esteve comigo desde o começo. Então, tudo que eu estou falando, até maldade minha não citar ele. Eu tenho que colocar ele, porque tudo isso foi uma jornada em família. Não foi sozinho, tá? Teve minhas irmãs, né? Hoje, meus cunhados, todos juntos, né? Com meus filhos hoje, com meus sobrinhos, toda a equipe que a gente conseguiu chegar onde nós chegamos e superar também, graças à união também. Não foi assim, eu consegui porque eu sou bom, tal. Então não tem nada disso, não. É o conjunto, ele trabalha em equipe, igual aqui, é uma equipe, né? Com certeza, você, o ProPM. Coronel, ProPM, então, Coronel Maurício, Coronel Américo, nosso presidente, é uma equipe, né? Coronel, não pode esquecer a Coronel Cláudia, né? Comanda lá. Então, são graças à equipe que a gente consegue sustentar um projeto grande. Esse da Nipomed, por exemplo, eu vou falar antes da Nipomed, queria só citar. Dá um briefing, depois a gente comenta. Vou dar só um briefing das pessoas até que falam, pô, Tsom, como é que foi, né? Primeiro, eu aprendi isso aí, aprendi na minha vida. Isso eu aprendi, não sei como que eu aprendi, mas eu sei que... como morei num bairro muito humilde, o que eu percebi?
Sabe como treina elefante? Sabe como treina elefante? Aprendemos como treina cavalo numa entrevista que nós tivemos. Mas eu vou falar de elefante. Uhum. Lá, pega o elefante, pega uma argolinha, pequeno elefantinho, amarra. Amarra o elefantinho. Aí o elefantinho quer sair, né? Não sabe, inocente, ingênuo, quer fugir. Aí vai machucando a perninha dele. Aí ele quer fugir, vai passando o tempo, vai machucando, e não faz curativo, não faz nada, deixa machucar, é proposital isso. Aí machuca, aí fica em carne viva. Aí começa a pegar no osso, aí não aguenta de dor. Aí o elefantinho para de querer fugir. Não vou, desiste. Desistiu, pronto, aí ele cresce, fica aquele elefante gigante, a perna grossa. Aí põe uma argolinha simples, que se ele bater, rebenta. Não, ele Nunca não faz mais. Assim que treina as orcas, treina os golfinhos, treina Mas isso é as meio onças. cruel, né? Não, eles treinam de um jeito e alguns dando comida. Né? Você treina na dor ou na comida. Mas essa do elefantinho é condicionamento. Você condicionou dizendo que aquilo lá machuca. Mas é cruel. E o ser humano é o único animal que cai no buraco 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo buraco. Você pega um cachorrinho, igual meu cachorrinho lá. Caiu uma vez, ele já sabe que aquele é buraco, ele passa longe. Aprende. E diz que é irracional. Nós que somos racionais, não, a gente não aprende. Não é? Aí tem um lado bom e um lado ruim, depois eu explico também. Aí, o que acontece? O elefantinho está grande e tal, aí ele não foge. Aí pode ver, com uma argolinha segura o elefante. E o homem pequenininho domina o elefante. Como é que pode? É condicionamento. Aí você fala, vamos falar, Jardim Ângela. Desculpa falar Jardim Ângela, morei lá e um abraço para todos aí, do Jardim Ângelas. Que numa comunidade muito pobre, Eu conheço lá. onde tem lá uma pessoa humilde, não tem dinheiro para nada, falta tudo lá, ele cresce, o pai fala, você tem que estudar, e bate, e eu, às vezes bebe, bate na mãe, ele vive naquele clima, né, onde tem esgoto ao céu aberto, aquela coisa tudo, né, sem higiene, quem cresce nesse ambiente. E o pai fala, você tem que trabalhar e tal, e o pai lá, né, escravo lá, faz aquele trabalho humilde também, sem ganhar muito dinheiro, sempre naquela pobreza, né, sem fartura, sem nada, cresceu assim. Sim. Aí, o que está na cabeça dele? Está condicionado o quê? Vencer na vida? Ter sucesso? Condicionar a vida ele é seguir a profissão do pai, seguir lá mais um emprego, até se aposentar. Não consegue ter uma visão mais Por isso distante, que temos né? que Ficar ter limitado. políticas públicas para mudar esse cenário. Sim, né? lógico, com certeza, Claro. com certeza. Mas ele cresce nesse ambiente. Então, e a maioria da população ganha de 1 a 2 salários mínimos. Como é que você fala em 10 salários mínimos? Falou, isso aqui não é para mim, isso é para Bianca. Não é para mim. E vai falar na hora. Isso aqui é para o japonês, o Tsutomu lá, que veio de Okinawa lá, veio já com um montão de dinheiro lá, de ienes lá. Não é assim, não. Então, mas é o condicionamento. Ele acha que ele vê uma casa bonita ali, um sobrado, um prédio bonito lá. Isso não é para mim, isso aqui é para eles. Você passa aqui nos jardins aqui, você vê aqueles carros importados, síndrome do vira-lata. não é para mim, isso não é para mim. Ele nem passa perto. Aí vai num laboratório chique, né? Um laboratório chique Del Boni, o Alta, passa na frente. Eu não vou fazer esse exame aqui não, porque isso não é para mim. Já está condicionado, isso não é para mim. Esses carros bonitos não é para mim. Já está condicionado isso. Aí pergunta como é que ele vai lutar assim para vencer. Não vai, ele já decidiu, já está na cabeça dele, é condicionamento, é igual computador, você coloca um software lá para fazer aquilo, ele vai fazer aquilo. Se você colocar no seu computador um software X, é aquilo que ele vai fazer. E nós temos um computador aqui, que é o nosso cérebro, nossa mente aqui. Então, é embutido incondicionalmente lá, você é isso, você é isso. E pior, involuntariamente. E tem mais. O pai fala, você é mijão, você é preguiçoso, você é burro, você é não sei o quê, você não sei o quê, e fala tudo aqueles negativos. Ele cresceu como? Tudo negativo. Aí eu pergunto, aí não teve amor, não teve carinho, não teve beijinho, não teve nada. Como é que ele cresce? Aí você fala para ele, aí passa nos treinamentos motivacionais, aí ele sai pegando fogo, mas volta na segunda-feira, cai a mesma coisa. Ele vai nesses encontros de casais e tal, não, pode fazer isso, vai mudar, agora eu vou melhorar minha vida com a minha mulher e tal. E aí não muda por quê? Porque já está condicionado àquilo. Então, não é um trabalho. Para você mudar, precisa fazer um trabalho. Né? E aí você destravar isso. Por isso que tem esses treinamentos top né? que quebra esses paradigmas, né? Que eu recomendo vocês fazerem, vocês estão me ouvindo aí, que tem como quebrar isso. É com os treinamentos. Não tem outro jeito. Aqui o Morita falava assim, 3 itens para você vencer na vida. Treinamento, primeiro item. Segundo item, treinamento. Terceiro, treinamento. E outra coisa que eu fiz vencer, sabendo disso,
E uma coisa que eu aprendi também, vendo as coisas. Tem uma calopsita, não é papagaio. Canta, fala. Como é que pode? Assobia. Aí você pega aí fala assim, aí você pega um urso, faz aquilo lá. Até no Falso Silva, recentemente, tinha lá, segura nos 30, tal, tinha uma galinha caipira fazendo algum tipo de atividade lá que era surreal. Aí eu fico pensando com meus botões aqui, poxa, se pode se treinar um animal irracional, nós seres humanos, pensa uma coisa, coronel, nós temos condições de fazer o que quiser, o céu é limite. Quando a pessoa fala que eu não consigo, não é porque ele não consegue, é porque ele não quer, porque se ele quer, ele consegue. Eu creio nisso, aí eu comecei a criar os treinamentos, falei, eu creio nisso. Aí eu falei, primeiro eu. Outra coisa, japonesinho, só aí puxado, baixinho, né? Não vai conseguir namorar com mulher bonita, né? Assim, bonita assim, com Bianca assim, não vai conseguir namorar, tá ferrado. Aí eu tinha medo até de falar bom dia para uma menina, né? Aí você muda isso também, fala, eu sou lindo, eu sou internacional, sou de Okinawa, né? Sou importado, calma lá. E aí você começa a criar situações que você é lindo. O que acontece? Você olha para o espelho, você é lindo. E você acredita que era uma mentira indiretamente, mas você começa a ver a verdade de tanto você falar. E aí o que acontece? A sua autoestima sobe. E aí o céu é limite. Entendeu? É uma mudança interna, interna, mas aí você condiciona. Mas você vai condicionar se você nem sabe como é que faz. Por isso que é os treinamentos, para você aprender a fazer isso. E tem muitos líderes e treinadores aí fantásticos, que eu vejo assim, falar, tá 10, né? Treina Você acha que isso é mais algo também cultural, assim, do Brasil? No Japão, eles já têm essa mentalidade mais otimista, ou lá também você acha que é a galera... Igual aqui. A cultura é diferente no Japão. O japonês, ele tem vergonha. Ele tem vergonha de ficar sem dinheiro. Tem vergonha de ficar pedindo favor. Então, isso faz ele se motivar. Faz. Não, ele fala assim, eu não quero ser o segundo lugar. Portanto, é que quando um aluno repete de ano, ele quer morrer. Ele se mata. Porque não quer passar vergonha. Não quer dar vergonha para a família. É muito orgulho demais. É até ruim, né? É ruim. Até ruim, porque muitos suicídios. Né? Porque o japonês, ele tem que ser certinho. Certinho, bom, o que eu conheço, né? Não, mas é bom falar. Mas sabe que é interessante a gente trazer um pouquinho essa diferença cultural, até para ter um equilíbrio, né? Porque nós ocidentais, né? Principalmente o brasileiro, você sabe disso, ele é muito assim, não vai dar valsa, né? Não é muito pragmático. Sim. A questão dos valores hoje é um aspecto que é fundamental, né? A gente cultivar esses valores, né? A gente respeita aqui todo tipo de decisão individual, né? De credo, político, religioso, de forma de vida, mas a gente sabe realmente que um mínimo minimório a gente tem que ter de respeito para com as pessoas, né? E o oriental, o japonês principalmente, ele tem isso daí na sua cultura e na sua essência. Cultura. Não é? É cultural, né? Cultural. E uma questão educacional que é muito forte. Sim. Né? E eu entendo que o processo de educação, cada vez mais, ele vai aperfeiçoando o ser humano. Né? E começa na família. Né? Por isso que a família é importante. Treinamento. No Japão treina a criança desde pequenininho. A criança lava louça, carrega, limpa a mesa, desde criança. É coisa impressionante. É coisa assim, que você vai lá, você fica encantado. O respeito que tem, o espírito de gratidão também, sabe? É muito assim, eu moro aqui coisa impressionante. Na região da Saúde, né? Na região da Praça da Árvore. E depois da Liberdade, o segundo maior concentração oriental na cidade de São Paulo, né? E pela convivência, a gente sempre fala, isso eu acho muito bonito, né? Que a gente tem que falar 1000 vezes obrigado por dia. A gente tem que agradecer tudo, né? Tudo é obrigado, arigatou. Mas é bom, né? Tudo é baixar. Porque isso traz pra gente também. Até uma coisa assim, coisa surreal, né? Tem um programa de televisão, acho que é no Netflix lá, o casamento lá, eles fazem um show business lá de casamento, lá do Japão tem também. Casamento a cego. A cego, isso. Aí o japonês, né, pede lá a menina em casamento,
E sabe que a menina fala, legal, eu também te amo, vamos casar, tal. Não, ela agradece. Obrigado por ter me pedido em casamento, obrigado. Eu falei, que isso, meu? Eu tô quase assim, viu? Obrigado, obrigado por me pedir em casamento. Eu falei, quando eu vi aquilo lá, a minha mulher, que é brasileira, falou, não acredito em negócio desse. Minha filha ficou doida, falou, não é possível um negócio desse. A mulher agradeceu o homem porque quer casar com ela. Ele é que tem que abaixar lá pra agradecer, né? Então eu falei, não existe. Eu falei, não, mentira, isso é só filme, não é possível, isso é montado, não é possível. Mas é coisa assim que é interessante, é cultura, né? Então, eu que vim de lá, fui várias vezes para lá e sei como que funciona lá. Você chega lá, assim, o tratamento é coisa linda, né? Chega assim, senhor, por favor, sabe? Por favor, essa reverência, né? Cuidado, né? Com o próximo. É brincadeira. Eu falei, nossa, aí, olha, sinceramente, é coisa linda, né? Eu tô tentando ver se eu consigo montar aqui na empresa, né? Melhorar o atendimento, né? Porque a gente trabalha aqui para não ter dor de cabeça, né? Isso gente, que é importante. A gente já trazer essa filosofia para a empresa, cuidar né? do cliente, né? Proteger o cliente, servir o cliente, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso para não Sim, fugir do não vou foco. falar. Eu queria só para finalizar essa parte aqui, dizer assim que qualquer pessoa, né, até para os jovens que estão me ouvindo, quiser realmente vencer na vida. Quando fala vencer na vida, não é ser rico, ficar milionário, é o conjunto, né? Ser um bom marido, bom filho, bom, né, familiar, não é, boa esposa, tal, né? E ser espiritualmente, né, ter lá, crer que tem alguém que vai cuidar dele, porque aquele que não acredita em nada, eu acho bom, recomendo, né? Saber que tem alguém que vai cuidar de você, enfim, ter relacionamentos, né? Ter muito cuidado com relacionamento, porque eu vejo assim, sabe, o que influencia a gente com relacionamento. Então, vocês têm filhos, nós que temos filhos, é relacionamento. Porque o relacionamento influencia. Sim. Até nós. Sim. Você anda com pessoas tal, e você muda sabe? Você fica cuidando mais dos outros do que cuidar da sua família. Então, relacionamento influencia. A gente tem que saber para quem a gente abre as nossas portas. Né? E com quem que você convive? Chega na escola, você fica naquele grupinho lá, aquele grupinho do mal. Não tem milagre, cara. Não tem jeito. Né? Então, procurar sempre, né, ver quem que anda com você, sempre procurar ver os seus filhos, enfim. Então, relacionamento, você ter cuidado com o meio ambiente já do casa, né? Porque não dá do jeito que está. Né? Eu não vou entrar em detalhe nisso, outro dia a gente fala sobre isso. No curso eu desenvolvo muito esses itens aí. Eu falo da mente também, né? A gente não cuida e a gente precisa hoje do psicólogo, hoje tem profissionais para cuidar. Se você não está legal, está estressado, está deprimido, procure esse psicólogo. Usa Nipomed. Não, porque às vezes a pessoa não fica lá, fica deprimido, fica em casa preso. E tem solução, não é? E tem também as emoções, domínio próprio, porque o difícil é a gente dominar, a gente não controla tal. Então, é difícil fazer. E então, aí entra o espiritual, porque o espiritual ele abraça tudo isso, sabe? O espiritual abraça tudo isso, faz com que você perdoe, sem você ter vontade de perdoar, sabe? Porque se você não perdoa também, você imagina. Né? Você sofre. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a base também é liberar perdão, porque tem gente que vive amargurado a vida inteira, por causa de uma brincadeira de infância na escola, ele fica amargurado, fica lá, a menina ela fica toda repreensiva, ansiosa, por causa de um assunto que aconteceu na infância. Então, é porque não consegue liberar perdão para a pessoa que fez o mal. Não é? Então, sempre assim, sabe? Então, é um conjunto de fatores que, com o equilíbrio desses itens que eu estou citando aqui, não é? Que você tem, assim, um verdadeiro sucesso. Então, o dinheiro faz parte, sim. Mas que adianta o dinheiro sem você ter ambiente familiar legal? Que adianta o dinheiro sem você ter saúde física? O que adianta o dinheiro, entendeu? Então, o dinheiro é legal, mas também, eu acho que o dinheiro faz parte, é básico, sim, tá? Não vamos ficar com hipocrisia aqui, né? Claro. Mas é importante, sim, o conjunto, né? Porque quando você morrer, você não vai levar um caminhão de mudança levando lá a sua casa, seus patrimônios junto com você. Então, você luta a vida inteira para ficar rico, milionário, e esquece da família, esquece dos filhos, esquece do relacionamento, né? Esquece de Deus, né? E aí o que acontece? Aí é isso que a gente vê muitos idosos infelizes, sozinhos, solitários, infelizes. Né? Então, é um conjunto. Estou falando assim, até saímos fora do foco, mas é para dizer que eu fui aprendendo isso, vendo a situação, né, das pessoas, dos meus relacionamentos, dos meus parentes, dos meus amigos. Né? E a gente vai passando por dissabores também, são traições, ingratidões. Eu vejo assim que
As pessoas, eu vou falar por mim mesmo, às vezes a gente esquece fácil o que as pessoas fazem para gente. Então, eu trabalho muito para não esquecer das pessoas que fazem bem para gente, não é? E gente que faz mal, a gente tem que esquecer quem fez mal. Mas quem faz bem, a gente não pode esquecer. Gratidão. Eu falo assim, um casal, para ficar junto a vida inteira, uma amizade para ficar até a cumplicidade, um casal ser cúmplice, precisa ter 3 itens. Além do amor. Amor é normal, é comum, claro. Mas respeito, consideração e gratidão. Porque se você não tiver gratidão pelo parceiro... porque a pessoa está escolhendo estar com você, né? Então, poxa, é grato por tudo. Por aguentar você e todos os seus defeitos que você tem. Todos os dias. Todo dia. E né? Tem que ter bastante gratidão mesmo. Respeito, né? Porque quando acaba o respeito, acabou, cara. Acabou. Perdeu o respeito, igual sócios, perdeu o respeito, uma amizade com um, perdeu o respeito com o outro, acaba, esquece, muda, parte para outro, porque aí já acabou. Porque quando perde o respeito, quebrou o elo respeito. Então, por isso que eu trabalho muito para ter respeito, né? É o respeito, não pode perder, igual o sócio também, respeito, gratidão e consideração. O que é consideração? Às vezes tem uma festa para ir, não tô afim, tô cansado, mas pela consideração a gente vai. A gente vai pro sacrifício. É mentira ou verdade? É verdade. Então, tendo esses 3, você começa... Eu acredito que isso é a base, né? Para você falar em sucesso. Senão, e prosperidade, assim, é você prosperar como ser humano, né? O dinheiro é a consequência. É uma consequência, né? E é tão bacana a gente ouvir isso daí, né? De uma história de vida, né? E passar para as pessoas que estão nos vendo, né? Porque isso que você está falando é altamente impactante. Sim. É altamente impactante. E, às vezes, assim como policiais, né, que fui, né, eu agradeço a Deus enormemente por estar aqui neste momento, né, ter passado mais de 34 anos, 33 anos praticamente, da atividade pública, e estar aqui contando história, né? Parabéns, né? Parabéns. Né? Porque não é fácil, né? Com certeza. O policial aí, o profissional, o operador de segurança pública, a gente fala, não é só policial militar, não. Policial federal, policial civil, guarda municipal. Sim. Né? Todos eles que trabalham aí, as Forças Armadas, de uma maneira geral, que fazem o juramento de defender a sociedade com, se necessário, o sacrifício da própria vida. Né? E quantos que tombaram no cumprimento do dever e, às vezes, a sociedade não é grata. Né? A gente fica triste por isso, né? Mas, de uma outra forma, a gente sabe muito bem que existe uma parcela significativa, do qual você está incluído, de ter essa gratidão pelos profissionais de segurança. Né? Daqueles que estão aqui de dia e de noite, labutando, trabalhando. Nesse exato momento tem um policial aí... trabalhou a madrugada inteira. Trabalhou a madrugada inteira, está num confronto agora, né? Acabou de ouvir o twin do lado da orelha. Só quem ouviu o twin do lado da orelha sabe o que é. Né? Sabe o que a gente está dizendo e volta para casa e tem a grata satisfação de dar um abraço à família. Eu entendo isso aí. Então, é muito legal a gente saber que existem pessoas como você que estendem a mão, né? Para o cidadão, para o policial, para aquele que entrega a vida. E a gente fica contente de saber disso. Sim. Né? Então, a sua história de vida, a gente emociona porque a gente vivenciou isso daí. Sim. E você também tem uma história bonita para contar para a gente, né? E a gente fica contente de saber disso daí, né? Eu fico sensibilizado aí com o seu depoimento e quero aproveitar também, eu estava falando em gratidão e eu vim hoje também aqui com o objetivo de agradecer, né, essa oportunidade de ser parceiro da ProPM, porque o Coronel Maurício, que é o nosso amigo, esteve aqui hoje de manhã, é o único brasileiro que recebeu homenagem da Rainha Elizabeth lá no Palácio de Buckingham, né? É maravilhoso, pensa, é uma coisa grandiosa, né? Então é coisa assim surreal, coisa assim linda. E ele participa aqui da Polícia Militar, comandante, amigo. Cara bacana. E ele, que eu sei da Polícia Militar por causa dele. E eu falei assim, caramba, nós temos que ajudar esse policial, né? Nós temos que fazer alguma coisa, né? Não dá para ele ficar esperando,
lá na fila para fazer consulta, apesar que já tem um hospital, né? Sim, tudo, mas, claro. mas a consulta, Qualquer exames, coisa que vier para ajudar. Já não é de tem grande coisa. bacana, né? Aí eu fiquei pensando, sabe? Vai ficar vendendo plano lá com a banquinha lá nos quartéis. Eu falei, nem pensar, não quero fazer isso, mas nem por brincadeira. Aí eu falei, tem jeito aí de dar de presente para esses policiais aí, para ajudar. Gratidão, Bianca, gratidão. Ele coloca a vida, não estou querendo fazer bonito aqui não, tá? Mas é gratidão por quê? Ele coloca a vida dele em risco. Bacana. Em risco todos os dias. Em prol de pessoas que ele nem conhece. Não conhece coisa, é coisa assim. E depois aí tem gente que maltrata eles ainda. Em vez de falar obrigado, muito obrigado, colocar a sua vida, a vida do seu filho lá, o policial tá lá, a mãe tá lá em casa, ou a esposa, ou os filhos, e lá o policial lá enfrentando. Tiros para tudo quanto é lado, não sabe o que vai acontecer. Se tem um assalto, sabe que ele é policial, ele morre. Não tem chance. Então é risco de vida todos os dias. Eu falo, caramba, meu. Todos os dias. Né? E de repente não tem, eu não sei, desculpa até falar isso, mas é um reconhecimento mesmo da própria população. Eu faço para a população reconhecer em gratidão, sem hipocrisia, sem essa coisa de ficar, sabe, jogando com. Não, mas é verdade. Então, ter essa admiração, esse respeito por esse soldado, por esse policial, não é só militar, mas a civil, né, a Guarda Municipal, enfim, até as Forças Armadas, todos eles cuidam, servem e protegem. O nosso slogan da Nipomed é cuidar, servir e proteger. É o mesmo da polícia. Bacana, né? Inclusive, vamos falar bíblico para não misturar aqui com religião, mas é bíblico também, porque Deus pede para cuidar, servir. Nós somos serviçal, nós temos que servir as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas, proteger. Igual nós protegemos nossos filhos, cuidamos, o soldado cuida não somente da família dele, ele cuida mais da família dos outros. E aí, qual a gratidão que nós temos? Não é? Então, gratidão, prestar homenagem, sim, quando vê um cumprimentar. Eu, quando vejo policial, eu cumprimento todo mundo. Eu vou fazer tudo bem, você nem conhece, já por isso é doido. Mas é bacana, né? Dizer muito obrigado, né? Pô, é legal. Falar, policial isso daí é boa. Então, aí falar por causa de um policial que fez besteira, mas, puxa, tem médico que faz besteira, tem advogado que faz besteira. Então, não pode generalizar, né? Então, o policial, nós temos que ter esse pensamento de gratidão ao policial, né? Então, eu aproveito já para agradecer, e a ProPM tem cuidado disso, por isso que fizemos essa parceria, porque a ProPM se propôs, a ProPM se propôs a doar o sistema Nipomed, que eu vou explicar daqui a um pouquinho, se tiver tempo, né? Claro, para explicar Nipomed, para o policial e seus familiares, não somente para o policial, para os seus familiares. Isso é bacana. Então, é muito lindo isso aí. Isso aí, sim, abriu, sim, os nossos corações, né? E falou, vamos fazer o que dá para fazer. Aí nós fizemos, juntei com o Nelson, nosso sócio. Né? Vamos aproveitar. O que pudemos fazer e fizemos. E vamos aproveitar tá dando certo, o gancho um pouquinho, né? Falar de Nipomed, mas eu gostaria de saber como é que foi a construção. 43 anos, né? 46. 46 anos, olha que história bonita. Como é que começou? A gente sabe que você, obviamente, já tem a sua história de vida, venciou lá. Sim. E aí você teve um insight um belo dia? Como é que foi o negócio? Tava tomando banho no chuveiro, falou, vou fazer isso acontecer. Eu fazia um outro trabalho. Eu e o Nelson, que é meu sócio, né, nós trabalhamos com várias atividades. Então me diga. Tivemos aí venda de terrenos, apartamentos, fazemos plantões. Corretor. Corretor. Aí nós tivemos aí, vendemos filtros de água Europa, nós fizemos um trabalho muito lindo, muito forte. Quem trabalha com filtros Europa do pessoal antigo sabe que nós fomos lá os tops da galáxia, não vou deixar a parte falando. Foi muito lindo então, essa passagem da nossa vida. Sempre trabalhou com vendas, então? Sempre com vendas, área comercial. E vendas é um negócio assim de convencimento. Tem que conhecer um pouquinho do comportamento do consumidor, entender. Sim. Eu sou de marketing, né? Sim. Eu sou de comunicação social, a Bianca também, e fiz marketing. A gente costuma dizer que o importante não é empurrar as coisas para as pessoas, né? E sim fazer com que as pessoas descubram valor naquilo que a gente pode oferecer. Parabéns, é isso mesmo. Não é? Enxergar valor, né? Enxergar valor naquilo que a gente tem. E conhecer, né, o seu produto, né? Saber os pontos de diferenciação, os pontos de coincidência, né? Saber realmente conhecer o seu mercado, né? Entender aqueles 4 P's do marketing. Isso é importante a gente entender um pouquinho a respeito disso, né? Os canais, o canal de distribuição, essa coisa toda.
porque se for falar de marketing, eu vou ficar falando de marketing bastante aqui. Outro dia marca aí pra gente falar de marketing. Mas vendas... Aí a Bianca senta aqui, né, Bianca? Vendas é comportamento, antes de mais nada. Eu primeiro assim, eu aprendi quebrando a cara. Eu quando comecei com vendas, assim, vendendo, eu falo assim, nossa, eu não quero, a última coisa que eu quero na minha vida é vender. Não, pode ver, o pessoal procura emprego de tudo, eu faço qualquer negócio, vender não. É porque se você se sente, às vezes, numa posição que você tem que convencer a pessoa a enxergar valor naquilo, já dá venda, um desânimo, né? Eu lembro assim, no começo da minha vida nas vendas, eu torcia para o cliente não estar na casa dele. Eu torcia, eu pegava até uma indicação, ia lá, torcer, tomara que não esteja. Aí tocava, ninguém atendia, ai, ainda bem que ninguém atendeu e ia embora. Aí chegava em casa e falava, ninguém tá comprando nada. Meu Deus do céu. Tinha um MAP, naquela época eu ficava na frente do MAP lá sentado, uma fome, porque sem grana você não vendeu, aí você tá lá, eu queria comer uma coisa, uma Coca-Cola, não tem jeito pra nada, aí não vende. E fica aquele clima ruim, sabe? Falei, nossa, o que eu inventei de ser vendedor na minha vida, pelo amor de Deus. Então, eu passei por uma fase assim, tá? E falei, como é que pode, né? Aí falei, não é possível, tem que descobrir como é que vende, né? Porque alguns vendem bem. Eu falei, como é que pode, né? E eu descobri, né? Aí eu faço alguns treinamentos de vendas. Mas dá uma canja aí, dá uma canja pra quem tá vendo. Eu dou umas dicas aí, o que tem que fazer e tal, né? E eu vi que é muito simples, cara, é muito simples. É tão simples que... É tão simples. Conta pra gente, é tão simples que eu fico assim, rindo, assim, sabe? É coisa linda. E qualquer produto, não é só Nipomed e tal, né? Quando assim, eu vou visitar cliente Nipomed assim, eu até falo assim, tá fechado. Não tem jeito, né? Porque é brincadeira, né? Então, por quê? Porque quando você tem, são alguns itens, né? Você tem que conhecer o que você vende, né? Tá certo? Conhecer, né? Acreditar. Tem que estudar, né? Os concorrentes e o que tem, né? Para você ser cátedra, porque você vai dar uma aula para o cliente, tá certo? Né? E você tem que ter amor, assim, ser apaixonado. Vamos supor que você vai vender lá esse copo aqui, ó, tá? Tá bonito, ó, podcast. Podcast. Então, mas você tem que amar isso aqui. Você tem que conhecer totalmente isso aqui, ó. Amar. O pessoal fala, nossa, que coisa doida, né? O que esse negócio é bom assim? Eu também quero, né? Então, você tem que apresentar isso na apresentação. Sim. Para lá, não precisa fazer esse teatro todo, mas você tem que mostrar que você é apaixonado pelo que você vende. E na época que você não vendia nada, você falou que ficava aí nesse bom dia, boa tarde, meu nome é Tsutomo, represento a empresa tal, papapá. Você acha que te faltava o quê? Hein? Você acha que te faltava? Isso que eu tô falando. Empatia, tudo isso. Tudo isso. Os três. Você tem que amar o produto, amar a empresa, ter gratidão pela empresa que gerou esse produto, amar os comandantes dessa empresa, amar seus colegas de trabalho. Eu, por exemplo, sou da Nipomed. Eu amo os médicos, amo os franqueados que estão comigo até hoje. Né, que aguentaram todas as pedradas da vida, levamos tanta pedrada que vocês não têm ideia. Sobrevivemos. Não, sobrevivemos. Eu estou aqui vivo. Os caras falam, putz, você está na Nipomed ainda? Você estava morto, nasceu de novo, graças a Deus. Não é? Milhares de empresas passaram nesses 46 anos, morreram. Empresas grandes, Nesbla, Mapping, quebraram. Arapuã? Não, e os planos de saúde todos aí quebraram tudo. Eu estou aqui. Eu não estou gigante, mas estou vivo. Estou atendendo aí uma quantidade muito significativa. Estou com a PM, cara, meu Deus, né? Glória a Deus. Então, muito importante você ser grato, né? Pelo que você já fez. Então, eu me considero assim, independente de ser com bastante humildade, né? Sem pretensão, mas assim, sucesso. Eu posso morrer hoje, meus filhos estão formados, acabou, já fiz minha parte, sabe? Muita gente falou, você vai lá, a franquia, teve uma parte da franquia, tá, não foi do jeito que eu queria, tal, mas muita gente saiu, deixou, mas muita gente ficou, muita gente não conseguiu ficar comigo porque estava precisando de comer, ele não pode ficar comigo porque não está dando dinheiro aqui. Ele saiu, mas somos amigos ainda, e eles estão vencendo em outra atividade. Então, tem uma história dentro desse contexto Nipomed. Então, e isso fez o quê? Até eu estava aposentado e retomei o ano passado, tá? Eu estava parado uns tantos anos aí. Eu voltei o ano passado com tudo. Por isso que eu estou aqui hoje, inclusive. Porque eu falo, já vai, Nipomed já construiu uma vida, fica no feijão com arroz mesmo, tá bom assim. Eu falei, não, calma aí. Nós temos um Brasil carente na área da saúde, eu vou explicar já, tá? Mas assim, aí falando da venda, para não fugir, desculpa, para não fugir do foco,
é assim, você amar a empresa, ter gratidão pela empresa, gratidão pelas pessoas, pelos funcionários, pelos médicos que atendem nossos associados, gratidão pelos laboratórios, sabe? São milhares, são as farmácias, milhares de farmácias que atendem Nipomed, sabe? Então, são os médicos que atendem Nipomed, são os laboratórios, todos os grandes laboratórios atendem Nipomed. Então, os pacientes da Nipomed. Então, nossa, é gratidão por eles, porque eles cuidam bem, vocês vão ver, são atendidos, é coisa linda, viu? Bacana. É linda. E aí os franqueados, nossa, é brincadeira. Carrega o cliente no colo. Por isso que o cliente compra e renovam com eles até hoje, desde mais de 20, 30 anos, né? continuam com eles, por quê? Não abandona o franqueado. Tu tomou. Por causa disso, porque é o cuidado que tem. Então, tudo isso faz o quê? Vender. Então, a primeira coisa aí, dentro do que você está falando para venda, para quem está nos vendo, sucesso de vendas, acreditar no produto. Sim. Entender. Amar aquilo que você faz. Faz a pessoa, o produto, amar o produto. Sim. Mas aquilo que você faz também. Não, o que faz, sua profissão. Sim. Né? Confiar no seu taco. Isso. Né? Confiar na empresa que fornece o produto. Respeito com o consumidor. Respeito com o consumidor. Isso. O cliente é rei. A empresa, vou falar da Nipomed porque as empresas de sucesso fazem isso. Toda empresa estão engajados para o produto final, para o cliente final. Aponta o cliente que vai usar. Difícil. É o soldado que vai usar, a família do soldado que vai usar. Nós estamos trabalhando do diretor, presidente, até todo mundo, todos da empresa, os médicos, todos trabalhando imbuídos, remando todos juntos na mesma direção em cuidar, servir, proteger o cliente final. Por isso que você vai ver o índice de reclamação nossa é menos de 10 reclamações que nós temos em 46 anos. Minha vida pessoal já foi pro céu, já foi pro lixo, já foi dor, já quebrou, já arrebentou tudo. Então, me conta que... Mas a Nipomed está firme, graças a Deus, por causa que nós entregamos o que nós prometemos. É entregar o que promete. Nós falamos, vamos atender aqui, aqui, aqui. Isso aqui não. Então, isso fez com que o cliente ele compra. E o que é o cliente encantado? Quando ele recebe mais do que foi prometido para ele. Você falou um negócio bacana. Entendeu, não? É quando ele recebe mais do que foi. Ele fica encantado. Nossa, eu não esperava isso. Tem mais isso, tem mais isso. Surpreendido, né? Ele fica surpreendido, né? Sim. Então, é isso. E a gente procura fazer isso, né? E por isso que, quando eu vejo uma reclamação com qualquer coisa, eu fico muito aborrecido. Eu fico assim, falo, não é possível. A gente trabalha para eu não quero ninguém reclamando de nada. É porque você pensa mais em pessoas. Tem muitas empresas que só pensam no dinheiro. O dinheiro é consequência de um Exato. atendimento bom. O dinheiro vem... Tem cliente que compra a vida inteira. Porque assim, são as pessoas que sustentam a sua empresa, querendo ou não, né? E a própria PM fornece isso daí pro policial. Policial. Assim. O que a gente oferece? Bom, então, entendeu? Para Vamos você aproveitar, ver a venda, né? vamos falar um pouquinho de Nipomed, né? Depois a gente complementa, pergunta para mim. Eu acho que, assim, você contou um pouquinho da história de vida, falou um pouquinho, né, das suas origens, das dificuldades, e depois eu quero que você fale aí qual foi o seu grande aprendizado com algum tombo que você eventualmente seu tenha maior tido. erro. Seu maior erro, né? Ser. Que deixou uma Né? lição. E o aprendizado que você tirou. Existe um livro, chama A Era dos Escândalos, de Mário Rosa, está esgotado. Né? Inclusive, muito interessante para os profissionais de comunicação. Vou pegar esse livro aí. E o Nemésio Nogueira também, ele fala sobre a síndrome de Aquiles. Né? O que é a síndrome de Aquiles? Né? Que de todas as crises de comunicação se tira um aprendizado. Então, fazendo uma analogia, de toda crise ou de todo sufoco, a gente tira um aprendizado. Sim. Você tirou alguns aprendizados aí dos tombinhos que eventualmente você levou, né? Com certeza. Então, só para a gente direcionar aqui, né? Sim, por favor. Conta aí pra gente, né? Uma historinha que você teve dificuldade, gerou uma crise e disso daí você tirou um aprendizado. Eu tive centenas de crises, centenas de vezes eu caí, levantei, um montão de vezes. Sabe? Mas nunca desistiu. Não. Então, aí que está o interessante. Eu vou falar do pior de todos. Né? Em 2000, tive uma queda muito grande. Né? Foi assim, eu estava muito bem, porque assim, quando você não tem nada e você cai, pá. Nada. O tombo é pequenininho. Acabou, né? Caiu, não tinha nada. Mas quando você tem alguma coisa, você tem lá, se almoça com o primeiro-ministro do Japão, não estou enfeitando, não. Já fizemos reuniões dentro do Palácio do Governo da equipe da Nipomed.
Tem Faz história. o governo... Governo aqui agora, não, isso aí no ano 2000 mais ou menos. Na época do Mário Covas, que era o nosso amigo. Ah, tá. Aí, gente boa. Então, assim, e aí você cresce, você tem relacionamento com autoridades, você tem relacionamento com líderes até de outro país. Já pensou? Você vê que seu trabalho está sendo reconhecido. Né? Aí você está crescendo, eu quero expandir. Tem bastante amigos, né? Tem amigos e tal. E aí você tem uma crise, você cai, fica sem nada financeiramente, ainda devendo 10 vezes mais do que você tinha. Não quer olhar pra cara de ninguém. E aí um montão de gente cobrando, a gente batendo em você, xingando você. Você aparece assim, os caras batem, jogam pedra, jogam ovo e falando mal. E os amigos que estavam junto com você, lutando, ganhando dinheiro com você. Some tudo, cara. Some. Por isso que eu agradeço a Deus por meia dúzia que estão comigo aí. Porque brincadeira, some Aliás, tudo. a quantidade de amigos dá pra gente botar numa mão, não dá, não? Meu pai ensinou isso, sempre. Mas assim, sabe, nós que somos empresários, temos que estar preparado. Então, não vamos dar de coitadinho também, não, sabe? Então, aos empresários, eu vou falar que quer ser empresário, meu amigo, você está disposto a pagar o preço? Pá. Você quer ser empresário, então vai ter disposto. Então, tem que assumir. O líder é assim, sabe? Líder compreende ou é compreendido? Líder compreende ou é compreendido? O líder vai compreender, vai comer com farinha. O líder sempre vai comer com farinha. Quando dá errado, ele tem que assumir. Eu sou presidente da empresa há 46 anos. Então, eu tenho que comer farinha. O erro é meu. Por mais que tenha 1000 erros aí, eu sei que não é 100% meu. Com certeza não é. Mas eu sou presidente. Então, veio tudo em cima. E assumo. E o Nelson, que era meu sócio, também levou um pedacinho, né? Para dizer que não levou tudo também. Então, é assim que funciona. E amém. Amém. Não tem coitadinho aqui. Falhamos. Porque ninguém cai de bobeira. Bianca, Coronel, ninguém cai de bobeira. Marcamos bobeira, tivemos decisão erros errada. De gestão, de tudo, de comando, de tudo. Então, caí. E vou até aproveitar e falar os erros que eu cometi. Não dá para agradar todo mundo. Nem Deus agrada todo mundo. É justo? E eu queria fazer de bonzinho, agradar todo mundo feliz, todo mundo feliz. Meu, não dá. Então, um erro grave comer, tá? Não pode. E outro erro grave, se achar que é alguma coisa na vida. Eu sou presidente. Soberba. Meu, coitado do japonês. Você não é nada, meu. Você não é nada. Eu falei, nossa, eu não sou nada. E eu tenho até vergonha, né? Por isso que eu fujo de podcast. Pô, daqui a Hudson tá aí e tal, quer aparecer. Uma vergonha, porque a gente não é nada. Eu vejo esses líderes aí fazendo podcast, 1 milhão de seguidores. Nossa, eu tiro o chapéu, pô, coisa linda. Então, por isso que eu falo, líder, cara que é bom, ele tem que tirar o chapéu, porque não é fácil, não. Agora, quando ele se achar, aí começa a cair. Eu me achava, eu fazia muita gente ganhar dinheiro, todo mundo ganhar dinheiro. Nipomed ajuda todo mundo, nossa, é lindo. Aí tinha gente lá no Japão, lá, debaixo da ponte, lá, paga passagem para eles, manda vir pro Brasil. Tem lá um precisa comprar casa, ajuda a comprar casa, ajuda não sei quem. Ele dá emprego para mãe, para pai, para tio, para avô, para não sei quem. Amigo do amigo pode vir para cá, que tem portas abertas. Era a porta da esperança. Meu amigo, não tem, né? Desculpa, né? E aí, você se acha, né? O mais lindo do mundo, o mais bacana, né? Então, o tombo é alto, o tombo né? foi feio. E aí me aproximei de Deus, né? Amém. Aí aproximei de Deus, opa, calma aí. Eu vi que não sou nada, tô lascado, tô perdido, tô perdidinho. Sem nada, gente pegando meu pé. Então, qual que é? Essa é a parte pior da minha vida. Você pega seus filhos que estão estudando em escola particular, tem que sair porque não pode pagar mais, porque eles tragam uma traca-traca. É uma vergonha, é um desespero, porque você quer o melhor para os seus filhos e tal, não pode fazer. Eu passei por isso. Então, você chegar no Natal, não tem dinheiro para comprar nada e fica lá naquele pernilzinho e mais nada. Passei por isso, minha família toda, que tinha casa para tudo quanto é lado e vai tudo morando numa casa só. Eu passei por isso, nessa fase da Nipomed. E eu falei, caramba, meu. Mas a Nipomed continuou. Percebeu que não continuou. Por isso que eu atribuo todo o mérito, não é para mim, para Deus, porque eu estava arrebentado. Amém. Eu estava arrebentado. Aí Deus, quando você está na picô, o que faz para sair? Coloca todo esse peso para Deus. Vou repetir. Tudo que você está passando, se você está em depressão, se está com problema de família, está com problema de marido, está com problema de que for, ponha para Deus. O que Deus quer da gente? Comprometimento. Sabe o que Deus quer? Além do comprometimento, Ele quer o quê? O que não é dele. O que não é dele? Enxaqueca, dor de barriga, doenças, preguiça,
medo, ressentimento, estresse, depressão. Ele não é dele. Raiva, ódio, amargura não é dele. Não é. Você pega isso aqui, tudo, vamos mostrar essa mesa aqui, dá para ele. Você fica leve, cara. É só fazer isso. Aí aquele peso, aquelas calúnias, eu passei para ele. Aí me aliviei, porque senão a gente se mata. Eu vou morrer. E a vergonha? Eu sou japonês ainda. E a vergonha que eu estava passando? Sim. Nossa, a gente tinha vergonha de fazer qualquer coisa, bate. Aí nomeamos diretores para cuidar da empresa. E eu fiquei afastado. Falei, não quero mexer com isso, mas não deixei cair. Assumi tudo. Eu assumia todas as bagunças. Eu via mas você colocou a sua vida nas mãos de Deus. Coloquei na mão de Deus. Amém. Coloquei na mão de Deus. Aí Deus começou a Fez cuidar. nova, E aí também não é varinha mágica, Deus não é mágica. Ele vai Tem que fazer tratando sua parte, você, né? ele vai tratando. E aí, sabe aquela briga, aquela coisa assim, que, nossa, queimando assim. E aí Deus vai cuidando, passando a mão, dando carinho. Aí eu fui crescendo, e aí segurando. Aí os milagres, né? Pô, aquilo lá estava arrebentado. Aí vai lá, causa ganha e causa ali, ganha e causa ali. Comecei a ganhar causa tudo quanto é lado. Amém. É porque eu não montei um negócio para prejudicar alguém. Aconteceu marcação minha de bobeira, não foi, portanto, eu não tenho nenhuma ação criminal, nada. Eu tenho problema de conta de dinheiro, tá, mas de criminal não, por quê? Porque ninguém praticou crime. Claro. Né? Porque não deu errado. E na hora que eu precisava de todo mundo do meu lado e remando junto, Cadê? puma, subiu. Ninguém queria tirar foto comigo. Por isso que eu falo, quando você cai, ninguém tira foto com você. Hoje eu vou tirar foto aqui, pelo amor de Deus. Né? Não fica fugindo, não. Então, Não, mas é bacana para quem... É uma história de vida muito Eu bacana. estou contando isso porque às vezes você está passando isso. Você que está me escutando aí. Uhum. Aí você é policial, que está passando dificuldade, está no estresse, está querendo até se suicidar. Calma, segura aí. Entrega isso aqui, deixa alguém que pode cuidar de você. Que é Deus. Não é Tsutomu Matsumura. É Deus. Mas aí Deus coloca psicólogo, coloca psiquiatra, coloca medicamentos. Então você tem que ir atrás disso também. Claro. Entendeu? Não é chegar, ficar em casa lá, eu sou um coitadinho, espírito de comiseração e... Não, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Porque tem solução. Só não tem solução para a morte, cara. Então, o que eu aprendi com isso? Quando eu caí, eu falei assim, única saída é eu morrer. Mas se não morrer, tem saída? Tem saída. É isso que eu descobri. Tudo tem saída, cara. Hoje tá chovendo, mas amanhã vai ter sol, cara. Teve um terremoto, furacão lá no sul, amanhã vai estar dia bom. É assim que a gente pensa. E teve que pensar, não é que pensa assim, a pessoa não pensa, mas você é ruim todo dia, a vida inteira. Não, a gente perde um ente querido, a gente sofre aquela semana e tal, passa um mês, aí passa um ano, o tempo restaura. E aí se você tem Deus... Aí é mais fácil, porque ele é o restaurador, ele é o Deus, ele faz o impossível. Aquela coisa que não tem cura, aquilo que não... Então ele vai te passar a mão assim, é um bálsamo, sabe? Eu estou falando isso de experiência própria, porque eu estava quebradinho. A Nipomed está de pé hoje. Que maravilha. Não é? Então, é isso. Então, isso quando só para responder a sua pergunta. Então, na hora da crise, a maior dificuldade foi essa. E eu superei com a força de Deus. E outra, lógico, você tem que acordar cedo, tem que lutar, tem que ir atrás. Trabalhar, né? né? Isso aí não precisa nem falar, né? Quem acorda cedo, bebe água limpa, então né? eu falo assim, pelo amor de Deus, eu vou ficar em casa esperando, assistindo Sessão da Tarde. Aí não vai dar certo. Não dá certo. Mas fala um pouquinho da Nipomed. Nipomed, tá. Nipomed é uma empresa que nasceu em 77. E veio através, não foi eu que fundei, foi um japonês, Sanemitsu Nishidoshi, falecido. Ele fundou a Nipomed com o sistema Kokumin Kenko, que é um sistema japonês, lá no Japão. O governo japonês que tem esse produto lá, que a pessoa paga os tributos, quando ele precisa vai no médico, paga particular e em uma semana lá e o governo devolve. Estou resumindo, tá? Devolve 80%. Então, sempre o custo fica em 20% por causa da contribuição lá dos tributos. É a cultura do Japão. Então, foi pego esse modelo do Japão, trouxeram para o Brasil, e esse modelo a gente fez numa empresa privada chamada Nipomed, que esse senhor Sanemitsu fundou, e depois de 11 anos que eu apareci. Né? Aí eu e o Nelson fomos lá, fizemos amizade, e quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, uma consulta particular, vamos no dia de hoje, R$500. Aqui nos Jardins, aqui na Rua Cubatão, aqui, no Chique dos Últimos. Inclusive, esse prédio tem vários médicos credenciados do Nipomed. Está lá R$500 a consulta. E aí você mostra o cartão Nipomed e paga R$100. E você economiza numa tacada R$400. Meu, 80%, pô. Dinheiro pra caramba. É muito dinheiro. Aí vai nos laboratórios, vai na hemograma, custa 35, você vai pagar a partir de R$6.
Uma ressonância magnética custa R$1.000, 600 a R$1.000, particular. Eu pergunto, salário aqui, 70% do Brasil é de 1 a 2 salários mínimos aqui no Brasil. Vai pagar R$1.000? Não vai pagar. Aí vai no SUS, é de graça. O SUS é de graça. Maravilhoso. É 12 meses para espera. Aí eu pergunto, dá para esperar 12 meses? E se for um exame complexo, né? Ressonância magnética. Aí você vai fazer... Não faz. No O que particular. acontece? Morre. A idade média do brasileiro, 76 anos, japonês acima de 90. Não é só isso, mas faz parte do contexto. O aposentado, 99%, o salário cai pela metade. O padrão cai e a hora que mais ele precisa é a hora da idade. Quando você precisa mais de saúde. Só que ele não consegue pagar plano, porque o plano fica mais caro. Está desamparado. E aí o que acontece? Não vai fazer o exame. Eu estou falando, citando um ou dois, tá? Mas você tem todas as especialidades médicas. Você falou plano de saúde. Qual a diferença do sistema de saúde Nipomed e plano de saúde? Então, da Nipomed você paga uma taxa anual ou mensal, um valor X pré-determinado, que é pouco, comparando com o plano de saúde, é 10% do valor, tá? Então, paga. E o plano de saúde, você paga todo mês, você paga a vida inteira. E a ANS que regula? Regula a ANS, tudo bem. Aí você vai lá, quando você precisar, você usa e você não paga nada. Só que tem lá, tem lá as restrições, isso, aquilo, tal. É um plano de saúde. Eu acho que quem pode pagar um plano de saúde, eu aqui, estou falando aqui, paga um plano de saúde. Não estou falando para não pagar, paga um plano de saúde. Claro. Se você tem condições de pagar, paga. Então, quando você não tem condições, tem que ter alguma alternativa. A Nipomed é alternativa por quê? A Nipomed não é um plano de saúde. Ela não atende hospitais. Sim. Tá? Ela atende consulta, exames, laboratórios, imagens, tá? Descontos em farmácias, mas a Nipomed não é cartão de desconto. A Nipomed é onde você economiza dinheiro quando você vai usar a Nipomed. Quando usa a Nipomed, precisar. Tá? Mais uma coisa, a Nipomed, a força da Nipomed é qualidade. Bianca, Coronel, é qualidade. Quando você vai no médico, o médico bom, cara. Não dá para pegar mais ou menos. Desculpa se tem mais ou menos, mas tem médico que é brincadeira. Desculpa que eu estou falando em público aqui. Mas brincadeira. Né? Então, você quer ser atendido por você quer um arquiteto para desenhar sua casa. Você quer um cara bom. Você quer fazer aqui, igual nós estamos falando nesse podcast aqui. Eu estou vendo aqui, é top. Não é um quebra-galho aqui é profissional. Não é? Então, é diferente quando você pega a qualidade. Você vai fazer um exame de imagens. Tem que ter qualidade. As máquinas têm que ser boas. Você fazer um exame, os exames têm que ter qualidade. Técnica. Então, é coisa assim, não dá para você fazer em meia Mais boca. ou menos, não dá para fazer. Por quê? Porque nós estamos falando com a vida. Sim. Nós estamos falando de vida. É um investimento na saúde. Nós estamos falando de pintar uma casa, consertar o seu carro. Nós estamos falando da vida. Agora eu pergunto, nós estamos falando de vida, olha, longevidade, eu já falei de Okinawa, vive mais, né? Eu pergunto, o que é gostoso? Isso é filosofia, tá? Nipomed. O que é gostoso? Essa água gostosa, vou até tomar uma aguinha aqui. Copo bonito, caneca legal. Água pura, hein? Não sei que marca que é essa água aqui. Então, e aí fala assim, né? Eu até saí do foco falando água, pensando no filtro que eu vendia. Então, eu fazia assim, eu tomava água e falava, nossa, que delícia, eu falava, essa água é boa, compra esse filtro aqui. Dessa água. Então, mas assim, o que é legal, assim, o que é mais gostoso? O que é gostoso? A verdade. Sim. Fala a verdade. Uma coisa para vender bem, fala a verdade. Sim. Não precisa enfeitar. É isso aqui, acabou. Não é, acabou, é isso. Entendeu? Acabou. Não tem pegadinha. Não tem pegadinha, não pode ter pegadinha. É isso aqui. Pronto. Verdade. Gostoso. Isso é gostoso. O que é rico? Rico é o que a própria M faz. Ajuda os soldados. Isso é riqueza. Quando você ajuda uma pessoa, quando você é um capelão, quando você faz um altruísmo, né? Isso é riqueza. Sim. Quando você faz uma doação, você faz uma oferta, isso é visitar um doente, isso estender é uma mão. Riqueza. Estender a mão, riqueza, isso é rico. Então você é rico, é que você faz isso. Não é porque sua conta está recheada, não. E aí, o que é mais importante? O que é importante? Vamos tirar Deus da parada, porque Deus é o concurso, tá? O que é importante na sua vida? Minha esposa, meus filhos. O que é mais importante? Importante é comprar aquela casa dos meus sonhos.
sabe, ser um artista da Rede Globo lá, né? Né? Então ser um jogador de futebol, e ser um Neymar hoje, ser aí um cantor famoso. O mais importante, o importante é a vida. É a sua vida, Bianca, é a sua vida, Coronel. Sem vida acabou. Sim. Acabou, gente. A gente fala que o Pô de Som tá aqui no podcast e tal. Morreu, acabou, gente. Acabou. E eu já fui em vários enterros agora nessa pandemia também, um dos motivos que eu voltei. Meu, eu fui em alguns velórios e tal. Na época da pandemia não tinha nem velório, né? Não tinha rito de passagem, é ruim. Mas eu fui depois da pandemia, eu fui em alguns velórios lá, né? E, meu, tá lá chorando a família, lamentando. Pô, meu filho, minha filha, minha mãe, não sei o que. Tá. Ele era assim, era aquilo, era coronel, era não sei o quê. Meu, morreu, acabou, cara. Já era. Pode falar o que você quiser lá, ele não tá escutando, você não tá... Esquece. Não adianta fazer o teatro ali, que já era. Eu tô falando isso de cátedra, porque eu tenho 65 anos, já passei por muita coisa. Morreu, acabou. Então, nós temos que dar valor enquanto tá vivo. Sim. Vivo. Se morreu, acabou. Então, é saúde. As pessoas não têm tempo de cuidar da saúde, coronel. Vai precisar de tempo para cuidar da doença. Porque as pessoas falam que não tem tempo. Não tem tempo. Entendeu? Não tenho dinheiro pra cuidar da saúde. Essa consulta é cara. Vou passar no nutricionista. A consulta com o nutricionista é muito cara. Você tem que fazer uma escolha. Se você não cuidar da sua saúde agora e não pagar pela sua saúde agora, você vai ter que pagar pela doença. E outra, você vai na farmácia, vê os medicamentos, é uma fortuna. E pagar pela doença é muito mais caro. É uma fortuna. Depois. E você pega aqueles remédios lá que é para aquelas doenças mais terríveis lá, é R$1.000, R$2.000, um comprimido, é coisa assim caríssimo. E aí você fala assim, e você vai internado lá, né? Gasta lá uma fortuna. Então é importante cuidar da saúde. E aí quem é inteligente? Inteligente é o senhor que está aqui apresentando, né? Bianca, tal, Marcos e tal. Né? É o Tsutomo, ou seja, quem for, lá quem está nos assistindo. É o astronauta, o inteligente é o prêmio Nobel e tal. Não, inteligente é quem cuida da saúde. Quem cuida do mais importante. Enquanto está entendeu? bem, né? Cuida da sua saúde, o senhor que é pai de família, cuidar da sua família. Você cuida da sua família, eu cuido da minha família. E se eu sou da empresa, eu cuido da família da empresa. O senhor cuida da própria PM lá, cada um cuida do seu departamento. Então, nós como líder, quanto mais alto escalão seu, mais abrangência é a sua responsabilidade de cuidar, servir e proteger a vida dos cidadãos. Aí você olha para os seus filhos, é vida. Pô, acabou, meu. A pessoa dá tudo. Ó, eu preciso de um pulmão novo aqui, que o meu já foi. Ó, pulmão, o fígado, o coração. Meu, quanto é? Não vende casa, vende fazenda, vende tudo, porque é a vida. Então, por que espera chegar nesse ponto? Por que não pode cuidar antes? Essa é a questão. Então, isso fez eu me motivar a ser Nipomed, ficar firme na Nipomed, porque nós cuidamos do mais importante que é a vida, a saúde das pessoas. Nós falamos, não precisa mentir, só falar a verdade da Nipomed. Você consegue ajudar milhares de pessoas. Fala, quem são os seus clientes potenciais? Né? Brasil. Sim. Todo cidadão brasileiro. E os internacionais que estão aqui. Nessa parceria que nós estamos fazendo com o Instituto ProPM, está proporcionando isso aí você, policial militar. E não só o policial militar, né? A família. Mais quatro pessoas. Mais 4 pessoas. Já está disponível. Sim. Já está disponível. Você que é associado, né, Instituto ProPM, já pode entrar no site. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Tá bonito aqui, né? Olha. Tá aparecendo aqui embaixo. Olha. Tá bom? Tá aparecendo aqui embaixo. Né? Nipomed.consulta.app. Né? Pra gente já fazer o seu credenciamento. Não, né? assim, é fácil. É simples, né, coronel? O que é importante saber é o seguinte. Para você ter Nipomed, o policial que é ProPM não paga nada, já está pagando a mensalidade já tá lá dentro. Então, é totalmente gratuito. Já está, é de graça. Então, o que eu estou aqui, use, faça suas prevenções, faça esses exames, utilize a Nipomed. Então, a Nipomed hoje está com 10 mil médicos, todos os grandes laboratórios do país, com economia de até 80%. Em consultas. Então, quando você usa, você vai ter uma economia. Não é economia de até 80%. E quando você vai vai comprar medicamentos, você tem uma economia de até 30%. Então você vai gastar R$200 de medicamento, de repente você paga 150. É interessante isso. Tem consulta online também? Tem consulta online, então inclusive nós no Policial Militar tem regiões que não tem credenciamento.
É muito importante agora essa oportunidade de falar. Onde não tem credenciamento no Nipomed, aguardar, porque nós estamos credenciando o país. Tá? Eu até esses dias aí Aguardar. falei com a Keila, né, que trabalha contigo lá em Araraquara, a gente estava precisando de um psicólogo. Então, se, por exemplo, o comandante lá do interior, né? Sim. Poxa, eu estou com uma especialidade aqui que eu entrei no aplicativo e não encontrei. Sim. Como que ele pode fazer isso daí? Não, ele pega lá, conversa com um profissional médico lá, conversa com o profissional médico e passa lá, tem uma pesquisinha, só passa pra gente e nós credenciamos ele. Contato direto com vocês, né? Mesmo porque nós que trabalhamos, o Instituto ProPM, a gente não entra nessa daí. Não. Só indica, nós credenciamos, aí essa cidade começa a ter médicos E ele pode ir pelo próprio aplicativo, pro Fale Conosco? Fale Conosco, ele vai lá, passa pra gente e a gente vai providenciar o credenciamento. Então, olha aí, ó, vocês do interior, né, comandantes, policiais, né? Principalmente nas cidades mais distantes aqui da capital, que é uma reclamação que a gente tem ouvido. Sim. Eu só vi as coisas para a capital, para o Grande São Paulo, e o pessoal do interior aqui nada, né? Perdão, então, a gente tem essa preocupação, né? E já está o canal direto Presidente Nipomed aqui. Sim. Entra no site, fale conosco, já passe os detalhes lá do profissional que você fez e credencia. Pede o credenciamento e deixa que a gente... E aí vocês cuidam. Cuidamos. Agora, é legal que quando você não tem, você tem o online, né? Então, você faz a consulta online. Então, você acessa a consulta online, você paga um Pix de R$49, R$49 você paga, e você tem um atendimento online. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E mais uma coisa que é legal, você tem um atendimento online, e aí você vai lá, o médico vai falar assim, ó, precisa comprar esse medicamento tal. O que você vai fazer? Você acessa o farmácia online e você tem medicamentos com economia de até 75%, porque é uma parceria que nós temos direto com os laboratórios. E aí você tem economia também, dependendo do medicamento. Agora, como é laboratório, não tem todos os medicamentos que você encontra na farmácia. Então, vai ter medicamentos que você não tem lá no online, aí você vai ter que ir no presencial, aquelas farmácias, as grandes redes do país, né? Drogazil, Droga Raia, Droga Pague Menos, todas essas, né? O Drogaria São Paulo, todas são credenciadas. Grandes redes, né? Grandes redes. E, além disso, medicamentos recorrentes, você tem uma economia de mais 15%, além do normal, se é recorrente, mais 15%, e conforme a quantidade, o frete é gratuito. Então, você está lá no Pantanal, de repente vai chegar lá um medicamento, de repente não chega no dia, como chega aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo chega no mesmo dia, então, mas outras regiões, né, os sertões lá, então aí demora aí talvez um dia ou 2 dias, mas chega. Bacana, então, esse é um serviço da Nipomed. Ou seja, só não usa quem não quer associados da ProPM. Vocês têm esse Não, está benefício. disponível aí, olha. Está disponível, está aí para toda a sua família. Nós temos aqui, e é um grande desafio, né? Só de ativos, nós temos quase um pouco mais de 80 mil. Sim. Né? Em associados no Instituto, por enquanto, nós estamos em 65 mil. Sim. Então, nós temos aí uma possibilidade, né, de atender cada vez melhor as pessoas. E outra, volto a falar, sempre falo aqui, Tomo, a solidariedade é a força que nos move. O objetivo de ser associado é ajudar o irmão de farda, é apoiar o irmão de farda, a família policial militar, no centro médico, no centro de reabilitação, na escola de educação física agora com nutricionista, né, no centro de apoio psicossocial, e também no centro odontológico, e nas policlínicas, unidades integradas de saúde. Então, só isso daí de forma complementar, com uma pequena doaçãozinha de um cafezinho, ou um chopp, como queira, né? Hoje é coisa simples, né? Às vezes a gente gasta com tanta besteira. A R$20, coisa irrisória, a gente consegue ajudar, inclusive aquele que não é associado. Sim. Né? Porque vem a demanda lá da diretoria de saúde e a gente atende. E estamos trazendo essa parceria aqui para você que é associado. Então, agora sim, é bem lembrar o policial, por gentileza, lembrar que não é só para você policial, é para toda a sua família. Então, você mesmo que coloca no aplicativo, você vai escreve lá quem são os dependentes. Às vezes é sua esposa, às vezes é sua mamãe, é sua sogra, às vezes é um filhinho, às vezes é uma prima que está lá, que está desamparada. É um CPF. Você pode colocar, você que vai colocar mais 4 dependentes. Então, isso é importante você saber. E outra, é que é muito importante você saber que, assim, que tem todas as especialidades médicas. Tem todas. Quando eu falo todas, são todas. Você fala assim, eu quero um nutrólogo.
eu quero um pediatra, eu quero uma ginecologista, ou se eu quero lá um urologista, eu quero aqui, ó tratamento tricologista. Tricologista. Então, não, todas especiais, não todas. Aí fala assim, tem ortomolecular, temos ortomolecular. Psicólogos. Assim, psicólogos. Aí você fala assim, tem telemedicina? Tem. Aí você tem odontologia também, tem odontologia, economia, odontologia, até 50% de economia. Você quer fazer um implante de R$4.000, vai gastar R$1.000 a R$2.000. Um implante. É metade do valor. Sabe o que é economizar? Sabe quando você vai comprar qualquer produto? Quando você tem 10% de economia, você fica contente, 20%. Mas na área da saúde, nós estamos falando em média de 50% de economia. Quando você vai no médico, você tem economia. E você vai ter o melhor e com economia. Isso é surreal. Maravilhoso. E falamos do mais importante que é a vida, coronel. Às vezes a gente fala assim, parece que é produto. Por isso que às vezes eu fico assim, nós temos que pensar que nós estamos falando do tesouro que a pessoa tem, que é a vida dela. Maravilha. É a vida da pessoa. Então nós podemos ajudar sim. A própria PM está de parabéns, tem feito esse trabalho maravilhoso, né? Então por isso que eu estou motivado sim. Bacana. Falo sempre com humildade, né? Que a gente pode fazer, conta com a gente, não só comigo, com o meu sócio, Nelson, e toda a diretoria. Toda a tua equipe lá. Toda a nossa equipe de ponta, de primeira linha, para poder cuidar, servir e proteger, né? Através da própria PM, toda a policial militar de São Paulo, né? Bacana, hein? Logo teremos os policiais do Brasil todo aí, né? Deus quiser. Se Deus permitir. Sutomo, olha, o tempo passou voando. Nossa. Né? Já foi assim, rapidinho. Mas para nós foi uma alegria muito grande tê-lo aqui. Falar um pouquinho, né, sobre o Nipomed, sua história de vida, sua história vencedora. Umas dicas aqui também, não só para os policiais militares, mas para o cidadão de uma maneira geral. Aquele que quer empreender, você é um vencedor. Sim. Né? Você é um patriota. Né? Você é um cidadão que realmente está comprometido com o bem-estar da nossa sociedade e do próximo de maneira geral. Sim. Presto aqui minhas continências para você. Obrigado. Tá bom? E olha que bacana. E a gente tem que agradecer, né, pela parceria com o Instituto ProPM, por agradeço. vocês beneficiarem, estarem com a gente nessa jornada de querer levar, né, mais saúde, mais qualidade de vida. Sim. Porque também sem eles não seria possível, né? Só para lembrar, né? O site do Nipomed a gente vai colocar aqui, isso, mas se você... nipomed.com.br. Ótimo, site, tá bom? Só queria dar uma mensagem. Sim, mensagem final. Sim. Só perdão até... Imagina. Como eu estava pensando em falar uma coisa, mudou depois de tanta conversa, né? Pedir perdão de ter falado demais aqui. Imagina. Para não deixar nem os senhores falar aí, né? Então, não, mas é você que é o astro aqui. Quero agradecer. A gente fala pouco. Desculpa se eu falei muito rápido. Minha esposa sempre reclama que eu falo muito rápido e as pessoas acabam não entendendo. Mas estarei à disposição sempre, estamos juntos. Dizer assim, a dica que eu dou para as pessoas que eu aprendi na minha vida, resumindo tudo que eu faço, independente da circunstância, Bianca, independente da circunstância, você é novinha, vai passar por muita coisa ainda. O senhor já passou e talvez passe mais ainda. Independente da circunstância, continua. Essa é a verdade que eu descobri. Tá? Com Deus. E independente da circunstância, não pare. Eu parei na minha vida. Eu perdi 1 ano, 2, 3, 8 anos aí que eu marquei bobeira. E a gente para, de tanta pancada, a gente começa a sentir que a gente é um coitadinho e tal. Não faça isso, pelo amor de Deus, meu. Só para quando morrer, cara. Essa é a dica que eu dou, sabe? Não pare. Independente, olha o que eu estou falando, independente da circunstância, não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa. Levanta a cabeça, vai para cima. Essa é a lição que eu aprendi. Por isso que eu estou de volta. Voltei 1 ano, estou firme e vamos voltar de novo, né? É isso aí. Olha que mensagem bonita, né? E agradeço aí. E o brasileiro finalizar, agradeço ao Brasil, aos policiais, né, que cuidam da segurança, né, do cuidar, servir, proteger. Que Brasil é um país onde chove, tem água, planta o ano inteiro, não para o ano, não para por causa da neve, nada, não tem guerra, as pessoas são solícitas, país amável, ele quebra, cai, levanta de novo, tem chance como eu tive, graças a Deus, como tem muita gente teve chance, e tem chance para quem caiu, dá para levantar. É Brasil, não tem país igual a esse, gente bonita, gente feliz, gente maravilhosa. Vai que país que tem? Roda o mundo, quando você conhecer o mundo, você vai ver que não tem lugar melhor que o Brasil. Eu tô falando, eu posso falar isso porque eu sou japonês. Eu não estou jogando confete aqui. Não, o Brasil bacana. É maravilhoso, é terra maravilhosa. É isso que eu quero finalizar. Olha, e agradecer. Que bênção, né? A ProPM, Coronel Américo, presidente, muito obrigado. Coronel Maurício, Coronel Cláudia, muito obrigado. Coronel Software,
Sofner. Sofner. Bianca, Obrigada. obrigado. Olha Deus só. continue abençoando vocês e toda a Amém. polícia. Em nome Obrigado. em nome de Deus aqui agradeço a presença, tá? Você é cristão, a gente fica Sim. muito contente de saber disso, né? Independentemente do crédito quem nos assiste, quem tem no coração, né, um ser supremo, né, e que acredita, isso já é o suficiente, Sim. né? A gente tem que respeitar todas as religiões. Sim. Meus parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Fiquei muito contente, né, Também. Bianca? Nossa, Tá bom? vários E ó, aprendizados. várias dicas aí pra você, hein? Policial militar, então, olha aqui o exemplo Nipomed, né? Entre no site, já se credencie, faça o seu cadastro e já Acho comece a épico. utilizar. Tá à sua disposição, Só pegar. tá bom? Não só pagar nada. Um grande abraço a todos aí. Graças. Podcast Instituto ProPM. A solidariedade é a força que nos move. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.